Como nós nos conhecemos? Bem-vindo ao Vida na Vida. Eu sou a Nath. Eu sou o João e hoje a gente vai falar um pouco da nossa história. Nesse canal a gente vai compartilhar um pouco de como nós vivemos a nossa vida com Deus e nós vamos ensinar vocês como a gente vive a vida de Cristo na vida ordinária, né? Como nós vivemos aquilo que nós recebemos de Deus na nossa vida ordinária. Então, se você veio do TikTok, se você não segue lá, você viu que nós falamos sobre como encontrar a pessoa certa. Então, se você tem essa dúvida, vai lá no nosso TikTok, vai estar aqui na descrição do vídeo o nosso canal no TikTok. Nós falamos sobre isso, sobre julgo desigual. Também trazemos outros tipos de vídeo. Então, fique conosco que a gente vai te contar como nós nos conhecemos. Essa aqui é a nossa amor, cachorro, chama amor. Então, como nós nos conhecemos? Eu era de uma igreja que chamava Getsemane. Lá nós tínhamos uma célula, e era uma célula evangelística. Evangelística, né? Quando essa célula começou, eu tinha acabado de voltar de um acampamento, onde eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu tava desviada antes dessa célula começar. Essa célula começou em 2019, chamava, né, Subway. Tive um encontro com Deus num acampamento que marcou minha vida e dividiu minha vida entre passado e início. E foi um novo nascimento mesmo. E aí, quando eu comecei nessa célula, essa célula era de uma amiga nossa, e eu comecei a liderar a intercessão dessa célula logo no início. E aí, a gente fazia reuniões em praças, e tinha dia que era numa sala da igreja, e no dia que a gente se conheceu, a reunião foi dentro de uma sala, a sala 25. Eu tava orando pelas pessoas, tava no momento de louvor, João tava nessa sala. E aí eu lembro que o Senhor me incomodou muito pra orar por ele. E toda vez que eu passava na frente dele, o Espírito Santo me incomodava, me incomodava. Já cheguei, nessa época eu já fluía bastante no profético, então eu cheguei e o Espírito Santo começou a me dar muitas palavras sobre ele, sobre a vida dele, a família dele, e eu comecei a liberar essas palavras. E nessa época a gente nem se conhecia, então não tinha como ela saber as coisas que eu passava e as minhas dores, e eu lembro que ela expôs totalmente o meu coração e o que eu tava vivendo, o que eu tava passando. E naquele dia eu senti realmente o abraço de Deus, ouvi a voz audivelmente de Deus, e tudo mudou depois daquele dia. Muitas respostas começaram a chegar de meses, de anos, de questionamentos, de orações. E foi um divisor de águas na minha vida, né? Esse dia. Eu tava lutando com algumas coisas pessoais, tava na faculdade, então tava aquele caos todo, né? De faculdade, de como seu coração e sua mente fica, né? Quando você tá numa universidade. Eu sabia do meu propósito, do meu chamado. Tava começando a descobrir a minha intimidade com Deus, então meu coração tava cheio de dúvida, cheio de questionamentos, com muito medo e temor mesmo do futuro. E aí, a Nath me entregou uma palavra que foi como um bálsamo, assim, mudou minha vida. E a partir daquele dia a gente começou a conversar, né? A gente começou a conversar muito, porque a palavra foi tão pesada, tinha tanta coisa que não ficou só na oração, a gente teve que chamar um ao outro depois no WhatsApp, no Instagram na época. Ela me chamou e a gente começou a conversar, dar continuidade à palavra, e eu fui abrindo meu coração. Deixa eu contar essa parte. Deixa eu... Até então, a gente não se conhecia de conversar. A gente tinha convívio, porque a gente saía com a mesma galera que um ao outro, né? Ele era amigo de um ex-namorado de uma ex-amiga minha, então a gente se via às vezes, né? Eu via ele às vezes na igreja e tal, mas era tipo assim, só de passagem mesmo. E não tinha interesse, nada disso. E aí, depois disso, eu lembro que ele falou, depois da oração, que ele me chamaria porque ele queria conversar sobre as coisas que eu falei pra ele, né? Que marcou muito ele. E eu falei, beleza. Segui minha vida, ele seguiu a dele. Só que aí, durante a semana, Deus começou a me levantar de madrugada pra orar pela vida dele. E isso era muito incomum pra mim, porque eu não costumava fazer isso com homens. Tipo, eu geralmente orava mais com meninas. E isso me deixou assim na encucada, porque o Senhor tava me fazendo levantar pra orar pela vida dele. E sempre que eu levantava pra orar, o Senhor me dava palavras pra ele, sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre o futuro. E aí eu senti de chamar ele, eu lembro que eu chamei ele no Instagram, e aí eu passei no WhatsApp, pedi pra que ele me chamasse pra gente continuar conversando sobre a questão da sala de oração, né, da nossa célula. Que começou a conversar no WhatsApp. Tudo começou com muita amizade, com muita sinceridade. E um ambiente seguro. Eu lembro que a gente dividia muito a nossa caminhada com Deus. E naturalmente. Sim. E foi algo leve, assim, sabe? E eu lembro que os dois estavam em níveis de crescimento com Deus. Foi uma época que a gente estava, assim, recebendo muita coisa de Deus. E a gente estava tentando assimilar tudo isso. Então a gente compartilhava muito a vida de Deus na nossa vida ordinária, né? E eu lembro que a gente começou a conversar sobre as coisas que Deus falou com ele naquele dia. E eu comecei a ajudar ele naquilo. E eu também compartilhava da minha vida ordinária com ele, as coisas que aconteceram na minha casa. E a gente ia se ajudando, né? No começo, eu lembro que a gente começou a ler um livro junto, né? Que se chama Mundo da Amizade, do C.S. Lewis com Tolkien.
Cara do Senhor dos Anéis lá. E a gente começou a pegar esses insights dos livros, desse livro, e aplicar na nossa vida, e tudo se encaixava assim perfeitamente, né? Nosso dia a dia era dois extremos, né? Eu estudava de noite, e ela estudava à tarde, então o tempo que eu tinha livre era o tempo que ela estava ocupada, e o tempo que ela estava ocupada era o tempo que eu tinha livre. Então a gente realmente investiu mesmo em conversar, em compartilhar as coisas. Eu lembro que a gente ficava às vezes horas sem conversar, esperando o outro responder. Na hora que um estava ocupado, o outro estava fazendo outra coisa. Então a gente já deixava a mensagem tipo, mega enviada, para quando o outro chegasse em casa, visse e compartilhasse. Nessa época eu fazia cursinho para tentar medicina e era integral. Então eu ficava o dia inteiro no cursinho e ele estudava à noite. E ele ficava no laboratório à tarde, né? E na faculdade à noite. Então, meu tempo livre era à noite, quando ele estava na faculdade. E o dele era quando eu estava no cursinho. Então, esse primeiro livro, do Dom da Amizade, acho que foi a base, da nossa amizade. Foi onde a gente construiu tudo, assim. E a gente viu que realmente a gente estava vivendo aquilo ali. E a gente se identificou muito. E eu lembro que a gente realmente conversava nos intervalos mesmo, com muita fome, com muita sede de tudo que estava acontecendo. E eu lembro que foi um tempo que a gente, principalmente pra mim, eu tinha muita dúvida, muito questionamento. Então foi um tempo realmente de fé mesmo, que eu focava a mão no arado e não olhava pra trás, realmente investir naquilo que eu estava recebendo. Porque eu orei tanto por isso, né? Eu orei tanto por aquilo que eu estava vivendo, que eu precisava realmente ser fiel àquilo que Deus entregou, aquela resposta. Eu lembro que estava super desanimado esse dia dessa célula, desse encontro, dessa oração. Então se não fosse ali, seria meio que a última vez, né? O último encontro que eu ia ter, a última chance que eu ia dar, né, para aquela situação. Nessa época também, sempre tive, né, muita fome de Deus, assim, muito desespero por Jesus, e eu sempre fui muito sentimental. Então eu com Deus era tipo assim, tudo ou nada, sabe? Ou eu tava 100% em Deus ou eu não tava. E eu lembro que a gente ia se ativando, né, um ao outro. Exatamente. Por exemplo, o João, ele é muito mais racional e eu sou mais sentimental. Então um ia guiando o outro nesse tempo de amizade. É muito que a gente falou no TikTok do julgo desigual ser uma coisa que é tão importante, crucial, porque eu lembro que eu orcei muito, né, a sua medida de fé. Foi um tempo de muito confronto, em que a Nath, naquilo que ela fluía, ela me confrontava, coisa que eu nem tinha vivido, coisa que eu nem acreditava, ela super fluía, ela super vivia, e eu falava assim, véi, nossa, eu preciso disso, eu preciso viver isso também, então se ela consegue, eu também consigo, se está disponível, é porque realmente eu posso acessar. Nesse tempo ela foi me mostrando as coisas que estavam erradas em mim, eu fui também discernindo, pensando com o exemplo dela, com a vida dela, com o coração dela, que eu estava muito atrás e estava muito raso. E eu acho que isso é mais legal na amizade, no relacionamento, quando você é confrontado pela porção que o outro carrega. E isso te incita, né, te ativa a crescer mais. Esse livro, ele fala muito de amizade, daquele versículo que fala que o ferro afia o ferro, né? E foi algo que a gente viveu muito nesse processo de amizade, né, que é o que o João tá falando. Como eu falei, ela me ativou em muitas coisas e ela acreditava em mim quando ninguém mais acreditava. Eu acho que esse foi o ponto que virou tudo, assim. Ela acreditava em coisas em mim que eu tinha, que nem eu mesmo acreditava. E ela foi a única que acreditou. Diante de todas as pessoas, ela acreditou, ela me incentivava, a sonhar, a buscar aquilo, a perseverar naquilo e a ser fiel, principalmente, né? A fidelidade dela, a entrega do coração dela constrangia a minha inconstância na época e a minha falta de fé mesmo e de tudo que eu tava passando, né? Ai, que lindo, cara. Nesse processo também, a gente ficou amigo durante 2 anos e meio e a gente vai falar por quê, né? Porque tem um motivo. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, no início, né, era só amizade, a gente realmente se incentivava muito e, cara, a gente começou a crescer muito juntos. A gente fazia jejum toda semana um jejum novo, uma nova medida. A gente recebia muita coisa do Senhor. A gente fazia propósito juntos de oração, lia livro juntos. Eu lembro que em 2019 a gente viveu, né, muito presencialmente juntos por conta da célula. Então a nossa amizade era baseada ali. Nós estávamos juntos na célula e vivendo. A gente ficava sexta, sábado, domingo com o pessoal da célula. E aquilo ia ativando a nossa fé, porque a gente viveu muitas coisas juntos, de cura, de libertação, de, né, servir o corpo juntos, né, na amizade. Isso foi muito importante pra nós. E isso firmou a nossa amizade. E aí, em 2020, veio a pandemia. E com a pandemia, o João, ele não saía de casa mais do que eu. Por conta da família dele, ele ficou muito receoso de sair. Então, durante 2020 e meio de 2021 todo, ele não saía. Então, a gente não se via. E durante esse tempo foi muito fundamental pra gente também, porque a gente lia muito livro juntos. E a gente, acho que em 2020 nós lemos 50 livros juntos.
Então a gente compartilhava muita coisa em Deus e a gente estava crescendo muito em profundidade. E o que a gente falou lá no TikTok foi realmente algo que nós vivemos, de crescer em profundidade antes com Deus. E eu lembro que quando o sentimento começou a surgir, foi em mim primeiro, e eu vou contar um pouco sobre isso. Mas eu lembro que a minha oração com o Senhor sempre foi que: Deus, eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais do que eu amo a Ele. Eu quero te amar mais do que eu gosto dele. Então eu quero que o Senhor sempre seja o primeiro no meu coração. Então, durante esse tempo de amizade, por que nós ficamos longos, 2 anos e meio, quase 3 anos aí como amigos? Por quê? Primeiro que vim de uma realidade na minha casa onde eu decidi que eu não ia me relacionar. Eu falei, tipo assim, eu tinha umas coisas muito erradas na minha mente. De família, assim, exemplos de futuros que eu não queria. E isso tava me impedindo de avançar na área sentimental. Então, eu tinha muitas coisas para tratar em Deus ainda, da minha visão, como eu via um homem, como eu me portava também como mulher, o que eu queria de vida, de família. Eu nem queria constituir família, na verdade. Eu me imaginava, tipo assim, um futuro sendo rica, viajando e sendo independente. E durante esse tempo eu entendi que antes de eu viver um relacionamento era necessário que Deus tratasse tudo isso. Porque antes de eu me colocar num relacionamento, que nós acreditamos que relacionamento é comissão, casamento é comissão. Antes de eu ir para uma comissão, eu precisava ser tratada, ser curada. Não que a gente chegue num relacionamento perfeitos, mas tem coisas que são assim inegociáveis. Não tem como eu começar um relacionamento se Deus não é o primeiro da minha vida. Não tem como eu começar um relacionamento se a minha visão de homem, de futuro, é totalmente deturpada. Então eu lembro que durante esse tempo o Senhor começou a me fazer ler Cantares, e foi um tempo que nós dois lemos Cantares juntos, e eu fui profundamente marcada com a revelação de Deus como noivo. Então a revelação de Deus como noivo me mudou por completo, me adornou como a noiva de Cristo. Antes de eu ser uma noiva, uma namorada pro João, eu fui a noiva de Cristo. Deus assim me restaurou como a noiva de Cristo. Então nós dois precisamos desse tempo. Eu falo por mim, como essa visão de eu me tornar uma mulher diante de Deus, como igreja mesmo, como Cristo amou a igreja, sabe? Os valores da igreja, da noiva de Cristo, o Senhor projetou isso em mim antes, mudou as minhas concepções, barreiras na mente foram quebradas. Então foi um tempo de cura e restauração muito necessário, e foi importante continuar a amizade desse tempo. E nesse processo nós somos restaurados na questão do amor, Então, tipo assim, não no amor um pelo outro, primeiramente, mas no amor por Deus. Então foi um tempo que Deus realmente destituiu do nosso coração outros amores e colocou Ele como o primeiro amor, Então foi um tempo onde a gente descobriu o nosso primeiro amor, que é o Senhor, e isso foi a base, isso que trouxe segurança, A gente ficou muito seguro quando nós tomamos a decisão, porque nós já sabíamos com toda e com plena certeza, os dois amavam a Deus acima de todas as coisas. Então a gente construiu um alicerce, um fundamento seguro, que é a base, assim. Que é a base, e quando nós enxergamos no outro, esse mesmo fundamento, esse mesmo amor, aí sim a gente decidiu, aí sim a gente tomou a decisão. No meu caso, eu tinha muito problema com dúvidas na mente, com questionamentos, eu não conseguia avançar na minha vida por causa de dúvida, por causa de incredulidade mesmo, e eu fui descobrindo com o Senhor esse longo e árduo caminho de fé. Eu cresci muito em questão de casa mesmo, de sacerdócio, de posicionamento como um homem mesmo, Um homem diante dos homens. Tinha muito problema com imagem, tipo assim, dos outros, o que os outros iam pensar de mim, as experiências que eu tive com Deus, de hombridade mesmo. Então, Ele como a minha maior referência de homem, não outros homens, mas Ele como a minha referência de homem, e forjando o caráter do homem Jesus, do Cristo em mim. Como eu falei, foi um tempo de desconstrução. O Senhor me ensinou a como ser realmente um pai de família, o que é ser um homem de verdade diante dele, não diante dos homens. O que me marcou muito, eu aprendi muito, foi a questão de posicionamento, Então, antigamente eu falhava muito em falta de posicionamento, em sacerdócio, em casa. Então, ser um homem de palavra também, de realmente se posicionar com palavra e não só... Eu lembro que antigamente eu evitava conflitos e evitava embates, e eu aprendi muito isso na vida ordinária de Jesus, na própria vida, como ele tratava os discípulos, as pessoas que não acreditavam nele, os religiosos. Então eu aprendi muito sobre posicionamento. E relacionamento é sobre construção. E fazer isso na amizade foi um presente pra gente, porque a gente não vai chegar com uma pessoa pronta. Então foi muito importante que primeiro a gente alicerçou a obra, Que o alicerce foi o nosso relacionamento com Deus estar completamente fundamentado, embasado. A gente ter o Senhor como o primeiro amor mesmo, pra depois a gente construir bases sólidas em nós e em nós dois.
E não dá pra você fazer isso sozinho, né? Você precisa de uma amizade, você precisa de alguém verdadeiro, né? Por isso que no vídeo do nosso TikTok a gente falou muito sobre não ter pressa. Eu lembro que as pessoas pressionavam a gente o tempo inteiro. Foi uma pressão absurda de quando vocês vão namorar, isso é defraudação emocional. Gente, existe defraudação emocional, mas existe uma caminhada onde você trilha com a outra pessoa e com paciência. Eu não ia entrar no relacionamento sabendo que eu poderia muito bem destruir o João com as minhas palavras, com as coisas que eu precisava melhorar. Enquanto, não importa a opinião das pessoas, enquanto você não se sentir pronto para estar com outra pessoa, não esteja. Eu sei a minha medida com Deus, eu não preciso que ninguém me fale quando eu vou estar pronta. Isso foi algo que a gente deixou muito claro entre nós dois, que nós não íamos entrar e firmar algo só por pressão, sabe? Sabe por quê? Porque no dia mal, todo mundo que pressionou vocês vai embora. É isso que Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha, né? Então vem a chuva, vem a tempestade e dá contra aquela casa, mas ela permanece. Então isso, a gente tomou isso muito para nossa vida, para nossa situação, porque no dia mal, quando as adversidades batiam, quando o choque cultural meu e dela chegavam, a gente tinha um fundamento sólido, a gente tinha um fundamento muito bem construído, né? Então, e realmente não era tempo da gente começar antes, porque a gente estava no meio dos nossos processos. E eram totalmente, tipo assim, extremos e opostos. Então, ia dar muito ruim. Ia acabar ferindo o outro. E a amizade alicerçou isso, né? A amizade, ela contornou o que a gente tem hoje. Ela literalmente foi a base. Tipo assim, hoje o que nós vivemos é algo divino demais. Assim, algo completamente sobrenatural. Nunca na minha vida imaginei ter o que a gente tem hoje. E eu dou graças a Deus por não ter cedido às pressões e por ter confiado em Deus no processo de amizade. Porque nossa amizade é assim. Se tem uma dica que nós daríamos para qualquer pessoa que está começando um relacionamento, sejam amigos. Sejam amigos o tempo que precisar, sabe? Discernir no óbvio o tempo de Deus, mas sejam amigos. A amizade, ela continua até depois do casamento. Ela continua até depois de muitos anos de relacionamento. Então você sempre vai voltar na base da amizade. E nós vemos muitos relacionamentos dando errado lá no casamento também, porque não foram amigos. Então, isso é uma segurança. A amizade é a segurança para um relacionamento saudável. Quer dizer que vai ser 100%? Não, mas é a base, é a segurança. E por que também que nós não desenvolvemos um relacionamento antes? Porque, cara, eu ainda queria descobrir muitas coisas em Deus, sabe? No nosso processo de amizade, eu lembro que nós descobrimos nosso chamado, né? Nós descobrimos dons. O nosso ministério, eu lembro, o João descobriu o ministério dele, eu descobri o meu, juntos. Então, pra mim não faz sentido nenhum assumir um relacionamento sem ter isso antes bem fundamentado. Porque como nós falamos também lá no vídeo do TikTok, é importante nós sabermos se o nosso chamado tá alinhado. Não adianta nada. Imagina se eu fosse descobrir que eu tinha um chamado missionário depois da gente se relacionar e ele não tivesse. Nossa, eu teria que acabar com o relacionamento, porque a gente teria propósitos de vidas diferentes. Então, a amizade, ela resguarda o nosso coração. Sabe aquele versículo que fala pra gente guardar o nosso coração? A amizade, ela guarda o nosso coração. Porque nesse tempo, a gente foi descobrindo essas coisas. E aí, não só isso. A gente descobriu, né, que a gente tinha a mesma nação. A gente descobriu que o nosso ministério também estava alinhado. E eu lembro que isso também são sinais verdes pra você saber se aquela pessoa certa é pra você ou não. E na medida, né, que nós fomos tendo confirmações de Deus sobre chamados pessoais e foi alinhando, a gente ficava assim, nossa, isso aqui, né, tá diferente. E eu lembro que eu comecei a perceber que eu tava gostando do João. E eu comecei a orar muito sobre isso, porque pra guardar o meu coração, porque eu tinha muito medo de me relacionar. E eu posso fazer outro vídeo só eu sobre essa área sentimental minha depois, mas eu lembro que por tudo que eu já tinha visto, por tudo que eu já tinha passado, eu fiz uma prova com o Senhor e eu falei com ele que eu não continuaria a nossa amizade se o Senhor não me desse certeza que ele era a pessoa que eu iria casar. Eu não pedi pra que ele me confirmasse se ele era a pessoa certa, se a gente ia namorar, mas eu queria saber se eu me casaria com ele, porque eu não queria passar por nada que eu tinha visto. E a minha medida de fé com o Senhor foi essa, porque o Senhor conhecia o meu coração. Eu não tô falando que Deus vai fazer isso com você, mas foi o que ele fez comigo. E eu lembro que eu fui numa vigília e eu tinha posto, tipo assim, um limite com o Senhor. Deus, se não for, a gente vai cada um seguir a sua vida, não vamos conversar mais, porque eu não quero mais
eu não queria perder tempo, não que a gente estivesse perdendo tempo, mas eu não queria que aquilo ali não desse nada, eu não queria confiar o meu coração pra depois me machucar. E aí, eu lembro que eu fui pra uma vigília e eu tava orando, eu nem tava orando pela gente, nada do tipo, e nessa vigília o Senhor me falou de uma voz audível, uma experiência que marcou minha vida, de que o João seria a pessoa que eu me casaria, mas que nós passaríamos por um processo de amadurecimento longo, porque nós dois precisávamos ser a pessoa certa um pro outro, mas antes o Senhor precisava tratar muitas coisas e que eu deveria ter paciência, que foi o que nós falamos no TikTok. Tenha paciência. E o que nos deu segurança nesse processo foi descobrindo um no outro que o coração um do outro estava no Senhor. Então, como que a gente permaneceu, né, todo esse tempo, mesmo com muito embate. Então isso nos deu segurança, de saber que a pessoa amava o Senhor, que estava buscando as mesmas coisas que um estava. E isso nos fez permanecer. Isso, a gente estava construindo algo juntos. Não fazia sentido a gente não construir mais ou parar de construir mais. A gente estava com as intenções certas, com o coração nas coisas certas, o coração em Deus. E isso foi purificando as nossas intenções. E Deus, conhecendo o nosso coração e as nossas intenções, Ele foi abençoando também, né? Como que a gente tomou esse passo? Depois desses 2 anos e meio, né, no fim de... Acho que foi no fim de 2021, né? Foi? 2021. Foi no fim de 2021. A gente já tinha sentado várias vezes, conversado sobre sentimentos, e já era uma época onde eu tava muito bem resolvida com Deus, o João também. A gente já tinha progredido muito, né, na nossa caminhada com Deus. Então, no final de 2021, eu já tava bem decidida do que eu queria, e eu queria que a gente começasse um relacionamento. Eu já tinha recebido essa palavra de Deus, e eu também já tinha crescido muito. Eu recebi essa palavra de Deus no final de 2019. Então nós ficamos aí 2020, 2021, o Senhor trabalhando muita coisa em nós. No final de 2021 eu já estava muito decidida de que o João era a pessoa que eu queria me relacionar. Já tinha analisado todos os pontos que nós falamos lá no TikTok, e eu tinha certeza de que essa jornada que eu queria trilhar e de que o nosso propósito se alinhava, sabe? A gente chegou num ponto que estava assim, incontestável. Tudo na nossa vida, todos os nossos propósitos apontavam para uma vida a dois. Visão de futuro, tudo que nós citamos no outro vídeo no TikTok apontava para uma vida a dois. Eu lembro que eu tive um sonho e eu e o João estávamos numa festa e a gente estava caminhando juntos. E aí, um certo tempo, ele parava nessa caminhada e ficava de costas. E ele tava conversando com uma pessoa e tal, e eu continuava caminhando, só que olhando pra trás, esperando ele. E chamando ele: vamos, João, vamos avançar, vamos continuar caminhando. E tipo, esperando ele. E aquilo começou a me angustiar muito, só que ele não virava pra olhar pra mim. E aí, aquilo tava me angustiando. E aí, eu lembro que no sonho o Senhor, Ele me deu legalidade pra continuar a minha jornada sem Ele, se Ele não olhasse. E isso me lembrou muito do que a gente sempre falava, do propósito juntos, porque correr a mesma corrida nenhum dos dois parar, os dois continuar. Então naquele momento eu entendi que se ele não quisesse ter um relacionamento, eu já estaria atrasando o meu propósito se eu fosse esperar ele. E aí eu lembro que eu chamei ele e a gente marcou de conversar. E a gente teve uma conversa, né, onde eu falei com ele: olha, se a partir daqui você não quiser ter um relacionamento, né, eu já entendo que a nossa amizade chegou num ponto de ter um relacionamento. Se a partir daqui você não quiser firmar isso, eu entendo, eu te respeito, mas eu não vou ficar e eu não quero manter mais uma amizade, porque isso vai significar atrasar o meu chamado, atrasar o meu propósito, atrasar até quem eu sou em Deus. Então, aí joguei a responsabilidade pra ele. Aí eu lembro que nesse dia eu voltei pra casa, tipo assim, super, nossa, é agora ou nunca, né? E eu tive uma experiência com Deus também na palavra. Quando Paulo diz assim, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu me tornei um homem e eu deixei pra trás as coisas de menino. Naquele dia, antes de eu ler esse versículo, eu tava orando, pedindo muito a Deus uma sabedoria mesmo, um discernimento pra tomar uma decisão. E esse versículo saltou aos meus olhos assim, e eu entendi: nossa, real, eu deixei pra trás as coisas que me atrapalhavam, que me impediam. Eu deixei pra trás as dúvidas, o medo e tudo que me impedia naquela época, né? De sentimentos também, e eu entendi, discerni, se não fosse ela, seria outra pessoa, não seria ninguém, porque ninguém mais conhecia meu coração, mais construiu o que eu construí com ela. A gente já tinha tanta coisa junto, igual ela falou, a gente chegou num ponto que a gente já tinha vivido todos os nossos processos em Deus, nós estávamos bem mais maduros, tínhamos crescido horrores nesse pouco tempo, por causa da nossa entrega, por causa da graça de Deus também. Então, não era mais algo espiritual, a parte de Deus Ele fez, de nos dar as palavras, de nos dar crescimento, de nos forjar e nos formar, mas aí chegou o momento da parte racional, da parte de escolher, e eu entendi porque por tanto tempo que eu não tomei uma decisão, que eu me ausentei, que eu não me posicionei, eu entendi, eu era um menino, né? Eu agia como menino e eu pensava como menino, mas agora, naquele ponto, tudo mudou. Nossa, foi como se realmente aquele versículo tivesse saltado aos meus olhos assim, e eu senti uma paz, tipo, absurda, tipo assim, sobrenatural, e eu entendi: nossa, é isso que eu vou fazer. A gente já tinha desenvolvido, né, tipo, afeições um pelo outro,
Então a gente tinha sim desejos e vontades um pelo outro, né? Mas faltava da minha parte a decisão, né? Faltava da minha parte eu ir lá e falar assim, não, vamos juntos, vamos correr essa mesma corrida, porque realmente se eu não tomasse decisão, eu ia olhar pra trás, esse é igual aquele versículo, né? Eu ia colocar a mão no arado e olhar pra trás, né? E isso não é digno de um discípulo, o Senhor não se agrada disso. Então esse foi a minha virada de chave, e esse foi o momento que eu sabia que era ela. Os meus sentimentos, junto com o que eu estava vivendo, junto com a minha decisão racional também, e junto também com a paz que Deus tinha me dado naquele momento, né? E com aquele versículo que não foi à toa e que não foi, tipo, coincidência, né? Foi realmente algo de Deus mesmo. E eu entendi que era ali, e era ela, e sempre foi, né, na verdade. E foi realmente graças de Deus ele ter nos mantido e não deixar a gente ter, né? Cada um seguindo seu caminho, que ia ser, nossa, ia ser horrível, ia ser um desastre. E ela continuou sendo a mesma menina, a mesma mulher que acreditava em mim, que acreditava no que eu carregava, que mesmo quando eu nem acreditava, ela continuava torcendo por mim, me auxiliando. E também, né, igual aquele versículo fala, né, darei para o homem uma auxiliadora, uma ajudadora lá no Éden. E aí esse versículo também saltou os meus olhos nesse tempo, porque, velho, ela se enquadrava em todos esses requisitos, foi tudo isso que a Bíblia falou, tudo isso que o versículo falou, e também tudo que eu sempre pedi para Deus em uma mulher, né? Que é alguém que me auxilia, que é alguém que me acompanha, que é minha ajudadora, minha auxiliadora, e que principalmente acreditasse em mim, né? E ela fez isso como nenhuma outra fez. É isso. Essa é a nossa história. É isso. Essa é o início da nossa história. É o início da nossa história. Nós temos agora 2 anos e 7 meses. E 7 meses. Eu nunca sei os meses certos. Se você quer continuar acompanhando a nossa jornada, nos acompanhe aqui no YouTube. Nós vamos trazer muito mais vídeos. Tem muito mais coisas pra gente falar. Nossa, Isso foi só tipo assim, um superficial o início da nossa história. A gente tentou resumir tudo, porque se fosse contar tudo seria um filme. Seria vários vídeos. Daria um filme. E aqui a gente vai trazer mais sobre isso. Eu quero que a gente conte sobre também o que um se tornou pro outro, né? Graças a Deus eu tenho muitas coisas pra contar sobre o João, de quanto ele foi cura pra mim. A gente pode trazer mais vídeos sobre esse. Acompanhe também, porque nós vamos viver uma jornada muito longa juntos. Temos muita coisa pra compartilhar com vocês, né? Aqui. Então, nos acompanhe no TikTok, aqui, no nosso Instagram, né? Vou deixar as redes sociais aqui embaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa história. E qualquer dúvida nos mande nos comentários que a gente vai gravar mais vídeo respondendo. Tchau, gente.